Tem alguns cineastas que conseguem causar incômodo com o cinema deles e o Ari Aster, para mim, tá entre esses cineastas, já que as minhas experiências com os filmes desse diretor passam não só pelo incômodo, mas também por uma sensação de perturbação. Foi assim com o Midsommar, com o Hereditário, principalmente com o Midsommar, que para mim é o filme dele que mais me perturba até hoje, mais me incomoda. E não é diferente com Eddington, que é o novo filme do diretor que estreia esta semana nos cinemas e que é um filme que também traz essa sensação de incômodo, perturba, tem muito caos envolvido. Só que aqui não é isso, não é da ordem do sobrenatural, mas sim da realidade que está ali diante dos personagens. Esse filme retoma o período de maio de 2020, que contextualiza o início da pandemia do Covid-19, e ele vai estar voltado para a realidade estadunidense. E é um filme que ele vai trabalhar muito, como eu disse, o caos e também vários conflitos e muito num terreno ali da incerteza ou as incertezas que vêm com esse período e a enxurrada de informações e desinformações que vem com isso também. E eu tive uma experiência curiosa com Eddington, porque eu assisti ao filme e eu tive um certo problema com ele numa primeira hora, que eu acho que é a hora que acontecem muitas coisas, mas parece que não está acontecendo nada e a gente fica meio perdido diante daquilo tudo. E o meu saldo final do filme, quando eu acabei de assistir, foi tipo, ai, não sei se eu gostei tanto desse filme. E depois, quando eu fui separar, né, o que que eu ia trazer aqui para a crítica, eu achei assim o filme mais interessante. Então, para mim, foi um filme que, quando eu assisti, eu vou entrar nisso melhor ao longo do vídeo. Essa primeira hora foi mais complicada, depois fica um pouco melhor, mais interessante. Eddington é ambientado, então, no contexto da pandemia, numa cidade fictícia chamada Eddington, no Novo México, e retrata uma América em colapso, e que vive entre o medo do vírus, o confinamento e as tensões raciais que se reacendem após a morte do George Floyd. E nesse cenário, as redes sociais vão ter um papel fundamental no filme, se situando tanto como um palco quanto um campo minado, e dando lugar a movimentos, teorias conspiratórias e também a figuras de poder, e o poder aí entre aspas. No filme a gente tem duas figuras centrais que são o Joe, personagem interpretado pelo Joaquin Phoenix, que é o xerife da cidade e é um homem que ele tem as suas certezas absolutas desde o início do filme, e essas certezas, conforme o filme vai caminhando, elas vão ficando cada vez mais diminuídas até meio que desaparecerem mais no final. E é aquela figura que não usa máscara, que tenta de algum jeito dizer que quer estabelecer algum tipo de ordem na cidade, mas que também não tem ideia do que está acontecendo ali. E a outra figura é o Ted, que é o personagem interpretado pelo Pedro Pascal, que é o prefeito da cidade. O Ted está concorrendo, fazendo uma campanha para a reeleição dele, e ele também está tentando viabilizar um data center na cidade, que a gente pode pensar como essa espécie de fé que as pessoas vão ter ali na tecnologia como uma resolução para o caos, quando na verdade ela só vai causar mais controle e também esvaziamento dos laços. Eu disse que nessa primeira uma hora do filme a gente vai ter uma série de situações acontecendo, de conflitos que vão aparecer, de personagens que vão trazer esse conflito e se apresentar para a gente. Vai ter um conflito maior ali entre o Joe e o Ted, porque o Joe também vai querer concorrer à prefeitura com o Ted. Vão ter também grupos de manifestantes, adolescentes e outras pessoas que vão se reunir para manifestar causas diferentes. Vai ter também a Louise, que é a personagem interpretada pela Emma Stone, que é casada com o Joe, e é uma personagem que é interessante, embora ela seja muito pouco desenvolvida. E a Louise também vai trazer um trauma do passado relacionado a uma questão de abuso. Também vai ter um guru espiritual, o Venom, interpretado pelo Austin Butler, que quer fundar uma espécie de seita. E
mais outros personagens com outras situações. Então, assim, é muita gente e bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo. Só que ainda que seja bastante coisa, parece que fica meio que esvaziado. Até esses personagens, né, os coadjuvantes, eles têm um peso assim muito quase que irrelevante ali para o que está acontecendo, porque eles não são muito desenvolvidos. Então, eles trazem alguma coisa e depois o filme já caminha para um lado diferente. Então, tem isso, assim. Eu fiquei com a impressão que fica meio que esvaziado e esburacado, sabe? É quase como se a gente estivesse andando ali numa estrada, de carro numa estrada que é cheia de buracos, e aí ela te joga para um lado, te sacoleja para o outro, e você vai indo assim mesmo, mas sem saber muito bem, sem ter essa firmeza ali do para onde que está andando. Mas apesar dessa impressão, né, dessa primeira hora do filme de um esvaziamento, eu fiquei pensando também se o Ari Aster não queria, de fato, trazer ali toda essa incerteza do contexto. Esse contexto da pandemia, né, em que muitas coisas estavam atravessando as pessoas, né, informações às vezes cruzadas, enfim. Então, eu acho que se sentir perdido, acho que faz até sentido. Mas nesse primeiro momento do filme, nessa primeira hora, eu penso que podia ter um aparo melhor até para direcionar melhor os conflitos e os personagens. E aí vai ter um ponto de virada que vai fazer um marco na narrativa, e aí eu acho que ela fica mais interessante, que vai estar direcionado para o personagem do Joe, que é um personagem que, como eu disse, ele começa com todas as certezas, achando que ele pode controlar a situação, pode melhorar o que está acontecendo ali na cidade, e conforme a situação fica tensa, o personagem vai ser tomado cada vez mais por um sentimento de paranoia. E aí eu vou fazer um elogio para a atuação do Joaquin Phoenix, que tem tanto um esforço físico de corpo presente, quanto um esforço psicológico, porque esse personagem ele vai sendo cada vez mais atormentado por questões que estão à volta dele. E é potente como o Joaquin Phoenix direciona toda essa perturbação do personagem para o corpo e tentando sempre traduzir esse homem que tinha essa certeza que depois isso vai se dissolvendo e que ele vai ser tomado por uma paranoia de não saber o que está acontecendo, e isso na atuação fica muito bem estabelecido. E essas certezas do Joe, que vão sendo transformadas em certezas, culminam em um momento mais épico do filme, em que acontece um tiroteio, e aí dá para pensar até que o Ari Aster faz ali um faroeste ao estilo dele. E nesse faroeste psicológico de uma América em colapso, o xerife já não é um herói que consegue reestabelecer uma ordem, já que ele percebe que não tem mais uma ordem para ser reestabelecida. E tem mais um destaque que eu quero fazer de Eddington, que são os momentos mais noturnos em que a cidade é apresentada para a gente de uma maneira mais fantasma, que eu acho que ali o Ari Aster consegue capturar, a partir de planos e ângulos, realmente a atmosfera daquilo que ele está tentando traduzir para a gente. Pois bem, essas foram as minhas impressões de Eddington, que, como eu disse, assistindo pela primeira vez foi um pouco mais difícil essa primeira hora, depois fica mais interessante, e durante a gente discutir, falar sobre ele, eu acho que o filme, pelo menos para mim, ele cresceu, né? Acho que nesse caos que o Ari Aster tenta traduzir, que nem sempre vai ficar muito bem traduzido, eu acho que tem coisas interessantes realmente para se destrinchar. E hoje eu fico por aqui, espero vocês nos novos vídeos do canal. Um abraço e até a próxima!